objetivo, porque a gente vai falar sobre qual o objetivo nosso. O objetivo nosso é encontrar dois tecidos semelhantes, ou não, podem não ser semelhantes, né? Mas você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque esses nós não podem ser excessivamente fortes. Esses nós não podem ser excessivamente fortes, certo? E eles não podem, porque senão eles provocam isquemia, certo? Então, o objetivo do nó, imobilizar os tecidos, certo? Reduzir o espaço anatômico. Você tem que lembrar que se você deixar buraco ali, vai ser uma área que vai proliferar bactérias, certo? Criar estabilização de coágulo, porque quanto menos coágulo, menos tecido, melhor cicatrização. Impedir a entrada do micro-organismo, auxiliar a hemostasia, né? E manter a funcionalidade, certo? Então, o nó, ele pode entrar os tecidos, mas nem pode afrouxar, porque ele pode dar um nó frouxo, porque ele abre depois, nem excessivamente tenso, porque ele provoca isquemia, quando ele provoca isquemia, ele rasga o tecido. Raramente, quando o pessoal diz quebrou os pontos, raramente o ponto quebrou. A maioria das vezes o que acontece é que o tecido isquemiou, e aí ele rasga o tecido, os tecidos abrem. O fio nó fica lá, mas o tecido abre-se no meio, então você tem que tomar cuidado. Às vezes é pela qualidade do tecido, está muito ruim, às vezes é por uma questão técnica. Pode ser pelas duas coisas, certo? Então vamos lá. Suturas podem ser simples ou contínuas. As suturas contínuas, ela tem a seguinte vantagem: é muito mais rápido, muito mais simples. Você dá rapidinho, você termina a sutura. Mas sutura simples tem suas vantagens, né? Então, lesão profunda, preferencialmente sutura simples. Pode ser contínua, mas preferencialmente simples, né? Afastamento de tecidos muito tensos. As suturas simples, elas acomodam melhor, elas têm maior maleabilidade, certo? Lesão que tem movimentação intensa, por exemplo, o ombro. Se der a sutura contínua e ele rasgar essa velha sutura toda, os pontos separados eles ficam mais fortes e ele fica com mais facilidade de mobilização. Então, dá maior chance de não rasgar, certo? Lesão com sangramento incontrolado, os pontos separados geralmente são melhores, certo? Lembrar que lesão ocorrida com mais de 6 horas, de 6 a 8 horas, você pode suturar. A partir disso, você vai ter maior risco de infecção. Então, evitar suturas. O paciente chegou com 24 horas, evita suturas. Se for necessário, tende a fazer suturas que não fiquem 100% fechadas, não fiquem completamente fechadas. E uma limpeza muito grande. Existem exceções, né? Existem exceções a isso, mas na maioria das vezes evitem sutura nesse período. Certo? Contraindicação: paciente com infecção já estabelecida, você não deve fazer sutura. De vez em quando eu dou um abscesso para ele pintar do lado de cá. Não vai suturar não, porque está sangrando não. Você gerou um abscesso por isso aí, não para suturar, certo? Retenção de corpo estranho, você não pode deixar corpo estranho. É um risco grande de infecção. Então, todas as suturas você tem que lavar a ferida e remover tudo que tem lá dentro. Aquela história da bala que ficou lá dentro, isso daí não existe. Eu tiro, a bala ficou lá dentro, não tem problema. Mas a sujeira da bala é um problema. Então, se ela é fácil, você tira. Se ela é difícil, não precisa mexer. Certo? Escoriações simples não tem por que dar ponto, não tem vantagem. A cicatriz é melhor sem um ponto do que um ponto. Mordedura de animais você não deve dar ponto. Existem exceções, às vezes é uma sutura muito grande no rosto, aí você pode, mas você tem que guardar excessivamente. Fazer antibiótico, medicação, mas nessas situações você pode, né? Grande perda de tecidos, às vezes é melhor você deixar a segunda tensão e você vai fazer um plástico, certo? E o tempo prolongado, né? 6 a 8 horas e mesmo em regiões mais vascularizadas, maior do que 10 a 12, certo? Há alguns lugares não há necessidade de você dar ponto, como por exemplo o lábio. Lábio, a cicatrização de lábio é muito boa, a não ser que seja uma colisão muito grosseira, não você dá ponto. Tem uma cirurgia que eu faço, que eu tiro da parte interna 4 a 5 centímetros de tecido da mucosa e não dou nem um ponto. E 2 meses depois não tem nada para ser cicatrizado.
Então não precisa. Língua e lábio, você só dá o ponto se for realmente necessário, porque normalmente cicatriza muito bem. Tipos de pontos. A gente vai treinar ponto simples, durar, né? Pontos simples. O ponto em U. O ponto em U, ele é um ponto hemostático, não é um ponto para a pele. As cicatrizes em pele geralmente são muito ruins, mas o ponto em U, ele dá uma boa hemostasia, certo? O ponto em X é um ponto mais dinâmico, você usa muito mais. O principal objetivo dele é hemostasia. A segunda intenção dele é que, como ele é cruzado, ele tem melhor tensão e segurança. Então, estruturas japonerosas com muita tensão, o ponto em X ele suporta melhor essas tensões, menor chance de quebrar esses pontos. E o ponto invertido, que é o ponto mais estético, né? Você dá o nó por dentro, depois o nó para você. Certo? E lembrar sempre os pontos contínuos. Está faltando o slide, né? Deixa eu ver se estiver faltando. Está faltando o slide. Se faltar, eu falo no final dos contínuos. Certo? Já falei, né? Lembrar sempre de fazer uma boa antisepsia, evitar o uso de antisséptico dentro da ferida. Quando você bota polidina, clorexidrina, ele leva o tecido e essa lesão tecidual ela tende a piorar a cicatrização. Então a limpeza normalmente só soro fisiológico. Existem exceções, para quem está com graxa na ferida é diferente, aí você vai ser um pouquinho mais agressivo, mas de uma maneira geral só soro fisiológico, né? Lembrar que a hemostasia tem que ser bem feita, hematomas aumentam o sangue, é meio de proliferação bacteriana, então meio de cultura, então se você deixar grandes acúmulos de sangue, aumenta a chance de infecção, certo? Não deixar espaços mortos e as bordas têm que estar bem feridas e bem coaptadas, né? Você não pode fazer uma ferida toda troncha com o bordo para dentro, senão não cicatriza. Quando você tirar o ponto, ela abre. Ela tem que ficar bordo com bordo, certo? Tipos de sutura. Eu vou falar logo das suturas contínuas, eu acho que está faltando um slide aqui. As suturas contínuas, você tem o chuleio simples, que é aquele ponto corrido mais fácil, né? A gente usa muito em aponeurose. Em pele, eu uso mais quando o paciente está com muito sangramento, e aí você consegue fazer uma hemostasia maior, mas esteticamente é um fio, uma sutura que geralmente dá um aspecto não muito bom, certo? Você pode fazer o chuleio ancorado, é só um ponto muito hemostático, não se deve usar em pele. Depois eu mostro como é que faz, né? E tem os pontos intradérmicos, são pontos mais estéticos, né? Tipos de sutura. Tem o absorvível, você pode usar fios, dois tipos, absorvível e não absorvível, você separou. Os absorvíveis, ele tem a vantagem de você conseguir manter mais tempo. Então, se você tem uma sutura que dure mais tempo, fio inabsorvível. Segunda vantagem, é mais barato, né? Dependendo do que você vai fazer, dá um custo menor para o sistema. Então, ele pode ser inabsorvível, ele pode ser orgânico ou inorgânico. Os orgânicos, ele pode ser biodegradável, né? E pode ser não biodegradável, e tipo aço, por exemplo. E os biodegradáveis, seda, algodão, linho, certo? E os inorgânicos, a gente tem os sintéticos, né? Polipropileno, poliéster, nylon, poliamida, tudo isso são fios inabsorvíveis. Aqui a gente vai usar de preferência fio de nylon grosso, certo? Eu tenho alguns fios aí. Mas na prática varia muito, mas de uma maneira geral, às vezes você está com uma sutura, por exemplo, uma criança, você fazer com fio absorvível, tipo monocrio, você bota dentro e não precisa tirar o ponto depois, é uma vantagem, né? Além de ter a vantagem do ponto ficar lá, você não tem a desvantagem de ter que fazer o esforço de tirar um ponto de uma criança. Às vezes, alguns lugares, né? Tem lugar, por exemplo, pênis, você vai dar uma sutura no pênis com fio absorvível, depois para tirar um ou outro. Então você dá com fio absorvível e essa sutura fica lá e ele cai sozinho sem você retirar. Então são vantagens do fio absorvível, mas isso é muito uma decisão.
Lembrar que os tipos de agulha, isso é extremamente importante. Você tem as agulhas cortantes e as não cortantes, certo? As que são cortantes, ela tem um triângulo, esse triângulozinho aqui. As que são não cortantes, elas têm uma bolinha, certo? Você tem dois tipos de bolinha. Você tem, mas de uma maneira geral, para vocês, o que interessa, você tem a bolinha vazia, que ela é mais pontuda, e a bolinha fechada, que ela é mais longa, que é mais tipo estrutura de fibra, essas coisas, certo? E você tem as cortantes, que ela é totalmente cortante, ou ela é cortante só na ponta. Para vocês, o que interessa é cortante ou não cortante. Se você dá ponto em pele, cortante. Se você dá ponto fora de pele, não cortante, certo? Aí diz, e a aponeurose, eu posso dar com fio cortante? Pode, mas você corre o risco de quando você puxar, ele rasgar aquele copo. E aí você pode perder a sua sutura, certo? Então, grosseiramente falando, pele cortante, não pele, não cortante. Existem as grandes exceções, lógico, né? A agulha, quando você pegar o pacotinho, vocês vão ver que vem escrito assim, 5/8, 1/2, 3/8, isso significa o ângulo que a agulha tem. Então, se você está dando sutura num lugar muito pequeno, se você pegar um fio de 5/8, você consegue fazer a volta mais fácil. Se você está dando uma sutura de pele, você pode pegar um fio de meio, que é mais fácil você dar o ponto, certo? Na maioria das vezes, vocês não vão olhar muito isso, porque vai vir para você sutura de pele. Quem for fazer cirurgia, aí começa a ter que olhar esses detalhes, porque às vezes isso economiza energia de vocês, certo? Vou resumir, né? Pontos simples, é o pontozinho simples que todo mundo já viu, né? É o ponto do Frankenstein, né? Donati é um ponto bastante hemostático e ele tem a segunda vantagem: se os tecidos são muito frouxos, você consegue juntar as bordas adequadamente. Então, pele de velho, geralmente eu uso o Donati, porque ele dá a borda, fica bem coaptada. A desvantagem dela é que ela dá duas marcas, então se você apertar muito, fica uma cicatriz feia, né? Ponto em X, já falei. Aqui, né, o ponto em U, ou de Wolf, o ponto hemostático não é um bom ponto para sutura de pele, certo? Mas é um bom ponto para a hemostasia. Aí vem o chuleio simples, aquela sutura simples. Tudo isso a gente vai vendo na prática, certo? Só para vocês terem uma noção. O chuleio ancorado se usa muito em útero, cesárea. Certo? E aqui ancorado, depois eu mostro para vocês na prática, vai ser mais interessante. Lembrar, nó de cirurgião é duplo simples. Isso é nó de cirurgião. Aquele negócio de fazer com a mão, aquilo não é nó de cirurgião, certo? Mas não discuta com nenhum outro colega, nem professor, que é ou não é. Se ele diz que é, ele diz que é. O nó você pode dar com a mão, com o corpo da agulha. Vantagem do nó da mão, você tem mais detalhe da pressão que você está colocando. Então, nós com muita pressão, aponeurose, nós que ao contrário, extremamente delicado, com a mão é melhor. Isso vantagem do porta-agulha, é mais rápido, mais simples e você economiza fio, certo? Então, para vocês, eu vou me dedicar a ensinar com os nós na mão, para vocês aprenderem, e os nós com porta-agulha. Mas se vocês quiserem treinar os dois, é importante, principalmente alguém que quiser fazer cirurgia. O nó que a gente dá, cadê um cordãozinho? Dá um dedo aqui, qualquer um, dá seu dedo. Esse nó aqui, esse daqui é o nó de puxê, certo? É esse nó aqui, o pessoal chega e diz que é nó de cirurgião, na verdade é o nó de puxê. Eu vou ensinar para vocês depois. Este daqui, que eu ensinei para vocês, é o nó de sapateiro, certo? Não se preocupe com o que vai falando. E eu não vou me preocupar em decorar não, certo? Vou falar para vocês aqui só para vocês saberem, só para vocês lembrarem. Os outros nós, eu não vou determinar os nomes, certo? Só para vocês saberem. Mais questão cultural. Então, basicamente é isso, gente. A gente vai